Em um momento inesperado, ele é levado ao céu e vê o planeta Terra sobre os seus pés. Ali, seres angelicais lhe concedem um conhecimento poderoso, repleto de verdades universais. Mas quem seriam esses anjos? Seres espirituais? Ou poderiam ser, na verdade, entidades de carne e osso? Seriam eles os responsáveis por guiar os caminhos da humanidade? Ao longo da história, muitos livros foram considerados estritamente proibidos, seus textos rotulados como perigosos demais para a humanidade. Poderia o livro de Enoque conter verdades profundas sobre o nosso passado e as nossas interações com seres divinos? E será que ele detém a chave para o futuro da humanidade? Enoque previu que todos esses escritos seriam redescobertos em um futuro distante. Como ele diz em seu livro, eu voltarei a este planeta. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Nas terras altas de Tigray, na Etiópia, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, está o mosteiro de Aba Garima, uma das denominações cristãs mais antigas conhecidas. Essa igreja abriga os Evangelhos de Garima, composto por 2 volumes magnificamente ilustrados. Estes evangelhos foram datados do século V depois de Cristo, tornando-se uma das Bíblias mais antigas e completas do mundo. Pouco é falado sobre isso, mas a presença do cristianismo na Etiópia remonta a quase 3.000 anos. Por volta do século X a.C., o rei Salomão, que construiu o primeiro templo de Jerusalém para guardar a Arca da Aliança, foi visitado pela rainha Maqueda da Etiópia, conhecida como a Rainha de Sabá. Eles tiveram um relacionamento e um filho chamado Menelik. Essa conexão entre a Rainha de Sabá e Salomão contribuiu significativamente para a população judaica presente na Etiópia até os dias de hoje. A Etiópia é um lugar extraordinariamente sagrado para os judeus. Curiosamente, a Bíblia utilizada pela Igreja Ortodoxa Etíope difere daquelas de outras denominações cristãs. Sua versão do Antigo Testamento inclui um texto polêmico conhecido como o Livro de Enoque. Esse livro, muito interessante e antigo, está disponível apenas em uma língua etíope antiga e possui mais de 100 capítulos. Para a Igreja Etíope, o Livro de Enoque é considerado canônico, ao contrário de outras tradições cristãs onde ele não é reconhecido como parte oficial da Bíblia. Segundo a tradição, o autor do livro é o patriarca judeu Enoque, bisavô de Noé. Ele é uma figura mencionada na Bíblia tradicional, especificamente no livro do Gênesis, no capítulo 5. Um aspecto intrigante sobre Enoque é que se diz que ele nunca morreu. O texto afirma que Enoque caminhou com Deus e em seguida não foi mais visto, pois Deus o arrebatou. Por que a Bíblia hebraica menciona Enoque de forma tão breve? Será que realmente faltavam informações sobre ele? Já o livro de Enoque, presente nos Evangelhos de Garima da Etiópia, contém revelações e detalhes que a narrativa bíblica tradicional omite. Uma passagem curiosa da tradição etíope descreve como Enoque foi levado ao céu. De acordo com o livro, ele tinha apenas 12 anos quando, numa noite em que todos em sua aldeia dormiam, ouviu um barulho no céu e decidiu investigar. Após algum tempo buscando a origem do som, encontrou 2 anjos descendo do céu. Um dos anjos disse a ele: "Não tenha medo, humano." Em seguida, eles subiram aos céus e Enoque foi levado com eles em uma carruagem de fogo. Ao chegar, Enoque viu algo indescritível que, na época, não poderia ser nomeado, já que não existiam palavras como nave espacial. Ele realmente descreve sua chegada aos céus, detalhando o caminho que percorre por diversas salas,
onde observava superfícies brilhantes e luzes piscando como joias. Esse é o relato de uma testemunha ocular. Ele afirma: eu, Enoque, fiz isso. Eu, Enoque, vi isso. E o que vocês acham? Será que o livro de Enoque é um dos primeiros relatos de abdução por seres de outro mundo escrito há milhares de anos? Bom, em seu livro, Enoque descreve que teve uma posição à direita de Deus. Na verdade, ele foi considerado escriba de Deus em tradições posteriores. Deus decretava e Enoque era o responsável por registrar tudo o que acontecia, tornando-se o guardião de todo o conhecimento celestial. Essa é uma das razões pelas quais o livro de Enoque é tão controverso. Ele foi levado aos reinos celestiais, ao trono de Deus, onde recebeu um poderoso conhecimento universal de seres angelicais, ou, possivelmente, seres de outro mundo. Para muitos, o livro de Enoque é um dos textos mais convincentes já escritos sobre visitas de seres de outros mundos. Mas esse não é o único. Encontros semelhantes foram registrados por muitas culturas antigas, o que reforça a ideia de que as experiências de Enoque foram genuínas. Alguns textos antigos na Grécia, na China, na Suméria e também no Egito relatam pessoas que foram levadas aos céus pelos deuses para obter algum tipo de conhecimento e depois retornaram. Enquanto outros relatos apresentam histórias semelhantes, nenhum contém os detalhes tão impressionantes quanto os encontrados no livro de Enoque. Alguns pesquisadores acreditam que, por causa desse conteúdo controverso, o texto foi propositalmente omitido das versões tradicionais da Bíblia. Como todos sabemos, o rei Jaime I padronizou a Bíblia em inglês. A Bíblia cristã tem 66 livros, já a católica tem 73 livros. A versão etíope tem 81 livros. Mas por que tantos livros, incluindo o livro de Enoque, foram excluídos? Bom, os textos excluídos, chamados de apócrifos, foram escondidos por serem considerados perigosos. Esses textos poderiam revelar verdades sobre a história humana que eram arriscadas demais para o público conhecer. Sabemos pelo livro de Daniel, no capítulo 4, que há um grupo de entidades angelicais responsáveis por dirigir o destino da humanidade, conforme ordenados por Deus. Essas forças angelicais supervisionam o mundo e controlam o rumo da civilização. No entanto, no livro de Enoque, esses seres são conhecidos como vigilantes. São o foco principal, descritos como guardiões ou observadores celestiais. Alguns sugerem que esses anjos não são meramente seres espirituais, mas sim físicos, e que não pertencem a essa terra. De acordo com o livro de Enoque, um total de 200 vigilantes desceu à terra. Enoque fornece alguns nomes, mas indica que eram liderados por Samiasa e Azazel. Esse último mais tarde ficou conhecido como Lúcifer. Os vigilantes tinham uma aparência muito brilhante. Enoque mesmo observou que mal conseguia olhar para eles devido ao brilho. Além de Enoque, há outra figura bíblica que ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo, o famoso profeta Elias. Elias era um profeta poderoso, cujas habilidades aparentemente superavam as de outros profetas. Ele possuía uma capa de poder ou vestimenta que lhe permitia curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos. Um dia, ele usou essa capa para subir aos céus em uma carruagem de fogo. E esse mesmo fenômeno foi presenciado por mais de 50 outros profetas. A Bíblia se refere a isso como carruagem de fogo. Mas o que exatamente era essa carruagem? Seria uma forma de tecnologia avançada que, na antiguidade, teria sido interpretada apenas como uma carruagem de fogo pelos que viam sem ter a mínima ideia do que era?
Curiosamente, enquanto o conceito de alma ascendendo ao céu é central para as tradições judaico-cristãs, há numerosos casos na Bíblia onde se afirma que indivíduos ascenderam em corpo físico. Além de Enoque e Elias, isso também é verdade para Jesus e sua mãe Maria. Mas por quê? Se o céu é um reino espiritual, por que certos textos sugerem que indivíduos ascenderam ao céu fisicamente? Afinal, nem Enoque nem Elias afirmaram ser profetas. Esses títulos foram atribuídos por escritores bíblicos posteriormente. Enoque foi chamado de profeta devido às suas experiências extraordinárias, incluindo ser levado ao espaço por esses seres, assim como aconteceu na história de Elias. Será que Enoque e Elias fazem parte de um tema maior, em que simplesmente descreveram uma tecnologia mal compreendida? Se os vigilantes eram de fato seres de outro mundo, será que eles tinham um plano para a humanidade? Bom, mais pistas podem ser encontradas ao explorar outro texto antigo atribuído a Enoque, que foi quase totalmente destruído: o Livro dos Gigantes. A 20 milhas a leste de Jerusalém está localizado o Mar Morto, que é cercado por cavernas. É um local antigo e deserto da Judéia. Certa vez, alguns adolescentes jogaram uma pedra dentro de uma dessas cavernas e ouviram um som de potes quebrando. Lá eles encontraram enormes jarros de barro. Dentro desses jarros de armazenamento estavam textos muito antigos. Eles rapidamente perceberam que eram de extrema importância. Nesses rolos foram encontrados manuscritos bíblicos, cópias da Bíblia que são quase 1000 anos mais antigas do que qualquer outra cópia já conhecida. Além disso, havia uma verdadeira coleção de documentos completamente desconhecidos. Os arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir que quem armazenou os manuscritos do Mar Morto considerou o livro de Enoque de vital importância, preservando 11 manuscritos diferentes, incluindo versões que nunca foram vistas nos tempos modernos. Também foram encontrados fragmentos de outra obra atribuída a Enoque: o Livro dos Gigantes. Algumas partes desse texto, incluídas nos manuscritos do Mar Morto, estavam perdidas há séculos, e muitos estudiosos acreditavam que as histórias contidas no Livro dos Gigantes foram escritas antes mesmo do livro do Gênesis. Esse livro explica o próprio Gênesis 6, de 1 a 4, quando começa a história de que os vigilantes desceram à terra e tomaram esposas entre as mulheres humanas, e seus descendentes foram gigantes. O Livro dos Gigantes fala sobre os Néfilins, os filhos dos vigilantes. Trata de suas vidas, suas conversas, e percebe-se que eles são malignos. Segundo o Livro dos Gigantes, os Néfilins eram culpados de crimes horríveis, incluindo o massacre de humanos. Então, Deus decidiu que a terra precisava ser purificada e escolheu um homem para reiniciar a humanidade: Noé, o bisneto de Enoque. Na Bíblia, Noé e sua esposa foram escolhidos por Deus, mas quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, os estudiosos religiosos ficaram chocados ao encontrar uma versão muito diferente e possivelmente mais antiga da história de Noé. Os manuscritos documentam que Noé se tornou o escolhido antes mesmo de nascer, e seu pai não era Lameque. Quando Noé nasceu, Lameque não estava em casa. No entanto, a esposa de Lameque percebeu imediatamente que havia algo estranho em Noé, porque ele não se parecia como um ser humano normal. Ele é descrito como tendo uma pele tão branca que brilhava. Seu cabelo era branco como a lã. O pai dele, Lameque, disse: "Ele se parece com os vigilantes." Quando ele piscava, seus olhos iluminavam toda a casa.
O menino parecia completamente diferente de todos os outros filhos de Lameque. E Lameque disse à sua esposa Betenos: "Isso não pode ser meu filho, porque eu estive fora tempo demais. Não se encaixa no período de gravidez." E Lameque busca conselho com seu pai, que era o bíblico Matusalém. Matusalém vai até o seu pai, que era Enoque. E Enoque diz: "Os guardiões do céu inseminaram Betenos. Ele deve aceitar esse menino como seu e deve dar-lhe o nome de Noé, porque os guardiões do céu decidiram que Noé é o pai da geração que está por vir." Portanto, nesse caso, como afirmado nos manuscritos do Mar Morto, sabemos que houve algo como uma espécie de inseminação artificial há milhares de anos atrás. Seria possível que os manuscritos do Mar Morto contenham a verdadeira história de Noé? Ele não seria simplesmente um homem bondoso escolhido por Deus, mas sim um humano geneticamente alterado, criado por Deus para reiniciar a vida na Terra? Embora mais detalhes sobre Enoque e Noé possam ter existido no livro dos gigantes, apenas fragmentos do texto completo sobreviveram ao tempo. Para os pesquisadores, pode haver numerosos textos perdidos de Enoque que um dia virão à tona. Textos que foram escondidos em locais seguros para que pudessem sobreviver a um cataclismo global devastador, como foi o caso do Grande Dilúvio. O mundo ficou devastado. O livro do Gênesis descreve que Deus ficou profundamente angustiado pela maldade da raça humana e decidiu pôr um fim a ela, enviando um grande dilúvio sobre a terra. Somente Noé e sua família sobreviveriam. E foi Deus quem deu a Noé as instruções para construir a arca que salvaria tanto ele e sua família, quanto duas de cada uma das criaturas terrestres. O livro de Enoque conta a mesma história, mas com diferenças significativas. Uma das diferenças é que, no livro de Enoque, o dilúvio tem o objetivo de destruir esses anjos rebeldes, e também os Néfilins, ao contrário da história tradicional do dilúvio que elimina os pecadores da terra. Dessa forma, Deus estaria protegendo o futuro da raça humana desses monstros. Outra diferença-chave no relato de Enoque é que Noé não recebe as instruções para construir a arca de Deus, mas sim do anjo Uriel. O anjo Uriel foi quem avisou Noé sobre o dilúvio iminente e lhe contou sobre o futuro da humanidade e a possibilidade dessa catástrofe. O relato de Enoque sobre o grande dilúvio revela que não se trata de uma história de Deus punindo a humanidade, mas sim de seres de outro mundo direcionando o curso da humanidade. Para muitos estudiosos religiosos, tanto a versão bíblica quanto a versão enoquiana do Grande Dilúvio são simplesmente contos alegóricos. No entanto, um número crescente de arqueólogos e historiadores agora acredita que esse cataclismo global realmente aconteceu. Há algo chamado Horizonte de Ucelo, que foi encontrado em todo o mundo. É como uma camada de cinzas pretas. Isso sugere que houve uma grande conflagração, grandes incêndios e queima que deixou essa camada de cinzas ao redor do mundo. Segundo o geólogo Dr. Robert Scott, um cataclismo mundial e a camada de cinzas resultantes foram provavelmente criados por uma erupção solar. O Sol essencialmente explodiu. Isso fez com que, em um instante, as geleiras derretessem praticamente de imediato, causando a evaporação da água. Isso não apenas resultou no aumento do nível do mar, mas também provocou inundações nas áreas costeiras e chuvas torrenciais. Temos evidências físicas disso no registro geológico. O livro de Enoque, no capítulo 91, após viajar pelo reino celestial e retornar à Terra, Enoque se prepara para ser levado de volta aos céus mais uma vez. Antes de partir, Enoque reúne sua família e compartilha com eles uma profecia surpreendente. O filho mais velho dele era Matusalém. Matusalém perguntou ao seu pai: "Pai, eu verei você novamente?" E Enoque responde: "Os guardiões do céu
me revelaram que retornarei a esse planeta. Mas quando isso ocorrer, milhares de anos terão se passado. Portanto, não nos encontraremos novamente, meu filho. O conceito de uma figura divina que parte e retorna à Terra é ecoado em quase todas as grandes religiões. Na tradição judaica, há a expectativa de que o profeta Elias retornará antes do Messias, trazendo uma era de paz. Na tradição cristã, existe o retorno de Jesus. Para os cristãos, ele é o Messias. Na tradição islâmica, é o Al-Mahdi. Em certo sentido, isso inaugura uma nova era e uma nova relação com Deus, uma nova forma de existir no mundo. Há um corpo de escrituras hindus conhecidas como Puranas, que falam sobre a 10ª e última encarnação do Deus Vishnu, que vem no final desse ciclo de tempo atual. Essas profecias falam de uma figura messiânica montada nas nuvens no céu, acompanhada pelos exércitos celestiais. Isso sugere que estamos falando de algum tipo de nave. É possível que os textos religiosos mais sagrados da humanidade documentem a intervenção desses seres de outro mundo? E será que os ensinamentos de Enoque foram elaborados para preparar a humanidade para o dia em que despertaremos para uma nova realidade profunda? Talvez o livro de Enoque ainda não esteja completo. E quando o capítulo final for escrito, saberemos que não se trata apenas de uma história de seres celestiais, mas de nossas raízes ancestrais. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo para que possamos alcançar novas pessoas. Quanto mais o canal crescer, mais eu vou poder postar vídeos e me dedicar a ele. E eu desde agora já agradeço a vocês por isso. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.